Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui presente. Mais um programa do canal Mundo Esotérico, trazendo aí informações sobre espiritualidade, metafísica, ocultismo, teosofia e temas correlacionados a essa temática, né? E neste momento estamos aí dentro da temática A Sabedoria das Religiões, né? Se você não viu, veja aqui em cima o card com as diversos assuntos relacionados com as grandes religiões. E a temática de hoje é sobre o judaísmo, né? E a própria essência, né, do judaísmo, ele possui em seus ensinamentos, né, uma pesquisa de um modo de vida em que cada ser humano ele seja igualmente sagrado e o preenchimento de cada vida se consiga através de bons atos que sejam executados alegremente. Então, o judaísmo ele é uma religião de prática e não apenas de fé. E a prática do judaísmo, a força de seus ensinamentos, eles só se podem obter com uma intensa alegria. Como se diz dentro dos termos judaicos, as lágrimas podem abrir os portais, mas a risada abaterá os próprios muros. Impregna o judaísmo uma ética universalista que prescreve com minúcias como se deve crer num mundo em que a dádiva de Deus para a humanidade e que se insiste sobre um código de moral regendo a conduta do homem desde o seu berço até o túmulo. Então, a própria adesão a este código de moral, ele constitui a adesão à religião. Os bons atos, a alegria de viver e amor à humanidade, eles são as chaves para uma vida de bem. E a elaboração do que se constitui neste bom ato na prática, meus ouvintes, as próprias limitações da alegria, a definição do amor à humanidade, eles resultaram aí que de fato ao longo de muitos séculos um grande corpo bem volumoso de doutrinas, consistindo aí na lei escrita, a lei oral também, os seus comentários respectivos e os comentários dos comentários. E o ponto focal aí de toda essa literatura é justamente o conceito da unicidade de Deus e a unidade da espécie humana. O homem pode servir a Deus servindo a humanidade alegremente. Interessante que a própria religião judaica, ela foi também um instrumento para a estimulação de duas grandes religiões, o cristianismo, dos quais nós já comentamos em um outro vídeo, e também o islamismo, dos quais nós vamos comentar em vídeos posteriores. Mas como se tem dito aí, o próprio judaísmo, ele repousa em três grandes colunas. A primeira, a lei, a Torá, a repetição da lei, Mishnah, e o estudo da lei, Guemará, na Bíblia hebraica, no caso aí o Antigo Testamento, e contém basicamente aí todos os preceitos morais do judaísmo. E na própria Bíblia nós deparamos
com a injunção de que nenhuma palavra pode ser acrescentada ou retirada da lei escrita, como está colocada em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Mas nessa época em que a Bíblia ela foi coligida, completada e estabelecida, tiveram lugar grandes modificações na vida dos judeus, os quais necessitavam da interpretação oral de muitas das leis. E aí, meus ouvintes, iniciou-se um período de estudos em vasta escala, com alguns dos instrutores promulgando novas leis, que estavam aí baseados nas implicações das antigas leis. Então, em diversos séculos deste desenvolvimento, deu-se aí uma grande coleção aí de 6 ordens, como é dito, ou volumes, e topicamente subdivididos em 63 tratados ou divisões, são chamados de Mishnah. Mas na época que o Mishnah foi transcrito para o papel, os instrutores da lei escrita e da lei oral, eles acharam necessário elucidar essas obras com os comentários. Então, tanto a Bíblia e o Mishnah, eles foram escritos em hebraico, que era justamente a língua falada pelos judeus quando elas foram compiladas. E posteriormente os judeus falaram o aramaico e ensinaram nesse idioma. Mais tarde, seus comentários e explanações de grande parte do Mishnah resultaram numa obra interpretativa conhecida em aramaico como Gemara ou o estudo da lei. O texto de Mishnah, juntamente com os comentários de Gemara, que abrangem 40 formidáveis volumes, são conjuntamente conhecidos como Talmud. Contudo, erroneamente o Gemara em si é frequentemente referido como Talmud. Os humanistas das escolas de Jerusalém e os acadêmicos que também residiam em Babilônia, eles empreenderam simultaneamente a obra de expor o Mishnah. Seus esforços resultaram em 2 obras enciclopédicas, uma conhecida como Talmud Babilônico e a outra como Talmud Palestino. E a estas também se acrescentaram, meus caros ouvintes, numerosos tratados suplementares, pois não se considerava completo o Mishnah enquanto não fosse suprido com esclarecimentos suplementares. E a estes se intitulou aí os suplementos, chamado de Tosefta. Antes, durante e após coligido o Talmud, apareceram numerosos comentários oriundos de uma grande variedade de humanistas e alguns como grande comentário, chamado de Midrash Rabbah, que vieram posteriormente ocupar um lugar de importância quase comparável ao do Gemara. Então, todas essas obras, concernentes aí aos ensinamentos essenciais do judaísmo, eles se dividem geralmente em 2 partes: as seções teológicas e legais dirigidas exclusivamente aos teólogos e humanistas, e a outra parte destinada aos leigos. Entre a minoria formada dos escribas e instrutores não havia problema, mas eles tinham de recorrer a numerosos expedientes para tornar a lei inteligível, aceitável e memorizável para o povo. A parábola também foi um dos expedientes usados pelos criadores do Talmud. Também alguns instrutores eles empregavam a fábula como um veículo de popularidade. A máxima também é um expediente literário
mais frequentemente usado tanto na Bíblia como no Talmud. E através dessas máximas também se gravava no povo a ética do judaísmo. Na literatura judaica existem tantas máximas que, mesmo se nós restringíssemos a seleção apenas à Bíblia e ao Talmud, se reuniria uma exaustiva coleção numa obra volumosa. Dessas duas escrituras se incluíram aqui algumas máximas típicas que expressam a ética básica do judaísmo. Mas, segundo a própria tradição, todas essas máximas se radicam numa única fonte, os 10 Mandamentos, e neles residem implicitamente toda a lei divina, e que quem quer que seja de que raça for, os cumpra e viva, iguala-se perante o Senhor ao sumo sacerdote. Então vamos agora citar algumas máximas aqui do Antigo Testamento, que diz o seguinte: o homem justo zela pela vida de seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Uma outra que nos diz: não te regozijes se o teu inimigo cai, nem se alegre teu coração se ele claudica. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o vaso de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito retorne a Deus que o deu. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são as máximas dos pais. No próprio Mishnah, está encaixada aí no volume de leis sobre torts, entre o tratado sobre idolatria e também o concernente ao pecado inadvertido por má direção da autoridade religiosa, nos deparamos com uma breve coleção de conceitos chamada As Máximas dos Pais, Pirkei Avot, e esta pequena coleta de máximas era tão querida aos primeiros líderes do judaísmo que eles as incorporaram ao seu livro de orações. E como resultado, essas máximas integraram tanto a vida e a linguagem dos judeus, que até o mais humilde trabalhador sem nenhuma oportunidade de estudar a Bíblia e o Talmud se tornava versado nos preceitos judaicos através das máximas e nelas achava indicações para a sua vida diária. Então essas máximas dos pais, elas constituíram tema de volumosos comentários, explanando e ampliando as máximas e interpretando seu lugar na ética judaica. Todavia, elas necessitavam de pequenos comentários para serem compreendidas. Consiste o livro de 6 capítulos com 11 versos nos capítulos menores e 27 nos maiores. Então vamos trazer aí essas máximas dos pais. Não te separes da comunidade, não te fies no dia de tua morte, e não julgues ninguém sem te imaginares no teu lugar. Não é vosso dever completar a obra, mas nenhum de vós tem o direito de esquivar-se dela. Ora pelo bem-estar do governo, pois sem ele os homens se destruiriam uns aos outros.
O silêncio é o gradil da sabedoria. Sê forte como um leopardo, leve como uma águia, veloz como um veado e vigoroso como um leão, no cumprimento da vontade de teu Pai que está no céu. Vamos comentar aqui um pouco, sobre o Talmud. Então esse Talmud, esta obra de uns 2.000 instrutores, durante um período de mais de 5 séculos, os quais empregavam a máxima como uma maneira de sublinhar certo princípio moral. Em um conjunto, suas máximas, eles abrangiam todos os fundamentos do judaísmo e realça por sua repetição sob diferentes formas os conceitos considerados de maior importância. Então, reiteradamente nos deparamos com estes conceitos nas máximas. Ao homem foi dado o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. A vida humana é sagrada e todos os seres foram criados à imagem de Deus. A fé e o conhecimento só são virtudes quando resultem em boas ações. E tudo que entra na definição de caridade é ação sem igual em bondade. E diz simbolicamente uma máxima do Talmud que a caridade salva da morte. Então, em sua maioria, essas máximas do Talmud, elas são apresentadas sob uma forma que possa fixar na memória do povo, por sua brevidade, brilho e sonoridade. Frequentemente se reduz uma máxima a 3 palavras com sons alternados. Então nós temos um exemplo aqui que é a máxima para induzir o povo a lembrar-se das 3 circunstâncias sob as quais se pode observar melhor o caráter de um homem: como ele se comporta embriagado ou quando ele bebe, como se comporta quando se atinge sua bolsa e como se comporta quando se zanga. Tudo se expressa no hebraico em 3 palavras trissílabas: Beksó, Bekossó e Bekassó. O que significa: por seu copo, por sua bolsa, por sua ira. E isto era de fácil recordação. Usava-se mais frequentemente a comparação: como vinagre para os dentes e o fumo para os olhos, é o indolente para os que dependem dele. E igualmente eles repetiam essa máxima, apresentando primeiro numa forma positiva e depois, com variações, numa forma negativa ou vice-versa, E nós citamos aqui um exemplo que nos diz o seguinte: uma balança falsa é uma abominação para o Senhor, mas uma balança exata é um deleite. Então estas e muitas outras literárias aqui expostas, caros ouvintes, eles eram empregadas nessas máximas para serem facilmente apreendidas e longamente retidas. Então vamos citar algumas máximas do Talmud, que diz o seguinte: a limpeza conduz à pureza, a pureza ao autodomínio, o autodomínio à santidade, a santidade à humildade, a humildade ao temor do pecado e o temor do pecado à divindade. O homem foi criado como um simples indivíduo para aprender a lição de que a quem quer que destrua uma vida
a Escritura o considera como se houvesse destruído todo o mundo. E a quem quer que salve uma vida, a Escritura o considera como se houvesse salvo todo o mundo. E uma outra diz: a limpeza física conduz à pureza espiritual. Quando alguém é trazido perante o tribunal após a sua morte, a primeira pergunta que se lhe faz é: trataste honestamente todos os seres? Eclesiástico, né? Então, semelhante aos provérbios de Salomão do Antigo Testamento, nós temos um livro aí chamado Eclesiástico, ou A Sabedoria de Jesus Ben Sirac, do Apócrifa. Quem reuniu as máximas deste livro, quando e para que fim, dilo o prólogo que aparece no introito dessas máximas, cujo autor desconhecido viveu há mais de 2000 anos. São de sua autoria as seguintes palavras, que nos diz o seguinte: este Jesus foi o filho de Sirac e neto de Jesus, seu homônimo. Assim, esse homem viveu nos últimos tempos, depois de haver o povo deixado o cativeiro e retornado à sua pátria, e de haverem passado quase todos os profetas. Ora, seu avô Jesus, segundo o seu próprio testemunho, foi um homem de muita diligência e sabedoria entre os hebreus. Ele não apenas coligiu as profundas e concisas sentenças dos homens sábios que o haviam precedido, mas também criou algumas suas que primam por sua agudeza e sabedoria. Quando, pois, o primeiro Jesus morreu, deixando o livro quase completo, Sirac, seu filho, guardou-o e deixou-o depois com seu próprio filho Jesus. Este o refundiu, compilou e ordenou todo num volume, a quem intitulou Sabedoria, e pôs o seu nome com o seu pai e seu avô, levando por esse título o ouvinte a sentir-se mais atraído pelo estudo do livro. Assim, esta obra contém máximas sábias, sentenças obscuras, parábolas, a par de certas antigas lendas particulares sobre homens que agradam a Deus, além de sua oração, hino e descrição dos benefícios outorgados por Deus ao seu povo e as pragas acumuladas sobre seus inimigos. Este Jesus imitou o estilo de Salomão, e não foi menos famoso por sua sabedoria e instrução, pois de fato foi um homem de notável saber e reputação. Vamos trazer mais aqui algumas máximas do Eclesiástico. Quanto maior fores, mais humilde serás, e acharás graça diante do Senhor. Uma outra que nos diz: a linguagem doce multiplica os amigos, uma língua amável aumentará as simpatias. Muitos têm sido ludibriados pela beleza de uma mulher, pois com ela a paixão se acende como uma fogueira. Bendito é aquele cuja consciência não condena. Vinho e mulheres farão a decadência de homens de talento.
Muitos tombaram a golpes de espada, mas não tantos quantos tombaram golpeados pela língua. Meus caros ouvintes, chega por fim aqui mais um programa do canal Mundo Esotérico, aí abordando o judaísmo, que numa nova oportunidade possamos aí apresentar uma nova temática, um novo programa, seguindo tranquilamente os nossos estudos e a apresentação aqui neste canal. Um forte abraço a todos e namastê.